cada um contribuindo com amor e compreensão para o outro, uma colheita maior será o resultado e uma medida maior de prosperidade para o agricultor. Não apenas o agricultor, mas o banqueiro, o comerciante, o profissional podem trabalhar em simpatia e harmonia com este princípio de crescimento e prosperidade. O princípio da vida infinita é tão responsivo em um campo quanto em outro, e está presente em todos os lugares. Mesmo os chamados objetos inanimados são preenchidos ao máximo com essa vida infinita, e até mesmo o ouro cunhado está tenso com o desejo de expandir e crescer. Os materiais manuseados pelo comerciante são feitos da mesma substância que compõe o universo e contém em si o germe do crescimento e aumentar. Todos os homens estão, portanto, diariamente associados à vida, e prestando-lhe o reconhecimento reverente que lhe é devido e, testemunhando esse reconhecimento, dedicando uma parte de seu crescimento, eles prosperam. O dízimo é o equivalente ao aumento da fertilidade da terra. Se reconhecendo Deus como doador de toda a vida, o lavrador levanta mais 2 ou 6 ou 20 alqueires em seu campo, essa porção extra, que ele não teria de outra forma, é a porção do Senhor. No comércio, o dízimo é o equivalente ao aumento da qualidade dos bens. Na vida profissional o dízimo é o aumento da capacidade ou o aumento da apreciação. O princípio do dízimo pode ser aplicado em todas as nossas relações industriais e sociais. Em todos os casos em que foi aplicado e seguido por um tempo, o dízimo foi notavelmente abençoado, tanto quanto no caso dos plantadores de algodão e seus dízimos de acres. Há muitas pessoas que desejam dar, mas parecem não saber como fazê-lo ou por onde começar. Eles não sabem quanto devem dar, nem quando ou com que frequência oferecer seus presentes, e há uma série de perguntas relacionadas. Para responder a essas perguntas, deve ser encontrada uma base definida para a sua doação, uma regra a qual eles possam se conformar. É aqui que a lei do dízimo se encaixa perfeitamente, pois é uma base sólida, testada e comprovada por milhares de anos. O dízimo pode ser uma 10ª parte do salário, ou mesada, dos lucros líquidos dos negócios ou do dinheiro recebido da venda de mercadorias. Baseia-se em toda forma de suprimento, não importa por qual canal venha, pois há muitos canais pelos quais o homem próspera. O 10º deve ser separado para a manutenção de algum trabalho ou obreiros espirituais. Deve ser separado primeiro antes mesmo que as despesas pessoais sejam deduzidas, pois na correta relação das coisas Deus vem sempre em primeiro lugar. Então tudo mais segue na ordem divina e cai em seu devido lugar. A grande promessa de prosperidade é que se os homens buscarem Deus e a sua justiça em primeiro lugar, então tudo lhes será acrescentado. Uma das maneiras mais práticas e sensatas de buscar primeiro o reino de Deus é ser dizimista, colocar Deus em primeiro lugar nas finanças. É a promessa de Deus, a coisa lógica a fazer, e a experiência de todos os que a experimentaram, que todas as coisas necessárias para seu conforto, bem-estar e felicidade foram acrescentadas a eles em uma medida transbordante. O dízimo estabelece o método de dar e traz para a consciência um senso de ordem e adequação que se manifestará na vida e nos negócios exteriores da pessoa como maior eficiência e maior prosperidade. Outra bênção que segue a prática do dízimo é o contínuo, deixar ir o que se recebe, o que mantém a mente aberta ao bem e livre da cobiça. Fazer um grande presente ocasional e depois permitir um lapso de tempo antes que outro seja feito não trará esse benefício duradouro, pois o canal da mente pode, nesse meio tempo, ficar entupido com pensamentos materiais de medo, carência ou egoísmo. Quando uma pessoa dá o dízimo, ela está dando continuamente, de modo que nenhum espírito de apego, nenhum medo e nenhum pensamento de limitações a dominem. Não há nada que mantenha a mente de uma pessoa tão destemida e tão livre para receber o bem que vem constantemente a ela como a prática do dízimo. A cada dia, semana, dia de pagamento, seja qual for, o dízimo dá 1/10. Quando um aumento de prosperidade vem a ele, como vem e vem, seu primeiro pensamento é dar a Deus as graças e o 10º da nova quantia. A mente livre e aberta assim mantida em Deus certamente trará alegria, real satisfação em viver e verdadeira prosperidade. O dízimo é baseado em uma lei que não pode falhar, e é a maneira mais segura já encontrada para demonstrar abundância, pois é a própria lei de Deus e a maneira de dar. E todo o dízimo da terra, quer da semente da terra, quer do fruto da árvore, é do Senhor, santo é ao Senhor. Vamos dar como Deus dá, sem reservas, e sem pensar em retorno,
não fazendo exigências mentais de recompensa para aqueles que receberam de nós. Um presente com reservas não é um presente, é um suborno. Não há promessa de aumento a menos que demos livremente, abandonemos totalmente a dádiva e reconheçamos o alcance universal da lei. Então o presente tem a chance de sair e voltar multiplicado. Não há como dizer até onde a bênção pode viajar antes de voltar, mas é um fato bonito e encorajador. Que quanto mais tempo demorar para voltar, mais mãos passará e mais corações estará abençoando. Todas essas mãos e corações acrescentam algo a ela em substância, e ela aumenta ainda mais quando retorna. Não devemos tentar consertar as avenidas pelas quais nosso bem virá. Não há razão para pensar que o que você dá retornará através daquele a quem você deu. Todos os homens são um em Cristo e formam uma fraternidade universal. Devemos deixar de lado qualquer reivindicação pessoal, como eu dei a você, agora você me dá, e suplantá-la como se o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo estes menores, a mim o fizestes. A lei trará a cada um de nós apenas o que é seu, a colheita das sementes que ele semeou. O retorno virá, pois não pode escapar à lei, embora possa vir por um canal muito diferente do que esperamos. Tentar consertar o canal pelo qual seu bem deve chegar até ele é uma das maneiras pelas quais o homem pessoal fecha seu próprio suprimento. O homem de mente espiritual não faz uso egoísta da lei, mas dá porque gosta de dar. Porque ele dá sem pensar em recompensa e sem outro motivo além do amor, ele é lançado mais completamente na operação inevitável da lei e seu retorno é ainda mais certo. Ele é inevitavelmente enriquecido e não pode escapar disso. Jesus disse, dai, e dar-se-vos-á, na boa medida, realçada, sacudida, transbordante. Ele não estava meramente fazendo uma promessa, mas declarando uma lei que nunca deixa de funcionar. Tão inesgotável é a generosidade do doador de todo o bem que, para aquele que tem olhos para vê-lo e fé para recebê-lo, Deus é uma fonte infalível de suprimento. O doador generoso não retém nada daquele que vem em nome de um filho e herdeiro e reivindica sua parte. É o bom prazer do Pai nos dar o reino, e tudo o que o Pai tem é nosso. Mas devemos ter fé e coragem para reivindicá-lo. Os homens que realizam grandes coisas no mundo industrial são aqueles que acreditam no poder de produção de dinheiro de suas ideias. Aqueles que desejam realizar grandes coisas na demonstração de recursos espirituais devem ter fé para se apoderar das ideias divinas e coragem para expressá-las. A concepção deve ser seguida pela afirmação de que a lei se cumpre instantaneamente. Então o fornecimento seguirá em manifestação. 94. Lição 10. Doação correta. A chave para o crescimento abundante. Há uma lei de dar e receber e requer um estudo cuidadoso se a usarmos em nossas demonstrações de prosperidade. É uma lei da ação da mente, e pode ser aprendida e aplicada da mesma forma que qualquer outra lei. O ensino de Jesus se destaca, porque pode ser aplicado de forma prática aos assuntos da vida cotidiana. Não é apenas uma religião no sentido em que a palavra é geralmente tomada, mas é uma regra de pensar, fazer, viver e ser. Não é apenas ético, mas prático, e os homens nunca sondaram as profundezas das palavras simples, mas abrangentes, de Jesus. Para algumas pessoas é impensável conectar o ensino de Jesus com a casa de contabilidade e o mercado, mas uma visão mais profunda de seu significado e propósito, que o Espírito da Verdade está agora revelando ao mundo, mostra que esses ensinamentos elevados são os mais regras práticas para a vida diária em todos os departamentos da vida. Eles são vitais para a civilização moderna e a própria base da estabilidade dos negócios. A lei de dar e receber que Jesus ensinou, dê, e dar-se-vos-á, é aplicável a todas as nossas relações comerciais e sociais. Não tivemos mais sucesso em fazer dessa doutrina de Jesus um padrão prático para orientação diária porque não entendemos a lei na qual ela se baseia. Jesus não teria apresentado uma doutrina que não fosse verdadeira e não baseada em lei imutável, e podemos ter certeza de que essa doutrina de dar e receber é poderosa o suficiente para apoiar todos os assuntos da civilização. Não nos aprofundamos o suficiente no ensinamento, mas pensamos que o entendemos a partir de um mero estudo superficial. Vós olhais para as coisas que estão diante de vossos rostos, diz Paulo, e Jesus também nos advertiu para não julgarmos segundo a aparência. Não devemos tirar conclusões até que tenhamos nos aprofundado nas causas e nas leis subjacentes.
As coisas que vemos externamente são os efeitos que surgiram de causas que são invisíveis para nós. Há um interior e um exterior em tudo, tanto as condições mentais quanto as materiais permeiam o universo. O homem desliza a vontade para cima e para baixo em toda a gama de causa e efeito. A raça inteira desliza em um efeito quase inconscientemente e assim identifica os sentidos com o efeito que as causas se perdem de vista por milhares de anos. Um despertar vem com o tempo e o lado da causa da existência é novamente trazido à atenção dos homens, conforme estabelecido, por exemplo, na doutrina de Jesus Cristo. Mas os homens não podem compreender a grande verdade em um momento e se apegar ao que é claramente visível para eles, o lado do efeito. A verdade de que as coisas têm uma identidade tanto espiritual quanto material e que o espiritual é o lado da causa e de maior valor, é uma revelação que pode demorar a chegar à maioria das pessoas. Neste caso, é ao lado material que eles se apegam, pensando que é tudo e se recusando a deixá-lo ir. Os homens tomaram a letra ou aparência da doutrina de Jesus Cristo e a materializaram para se adequar às suas crenças e costumes. Essa é a razão pela qual a mensagem de Cristo não purificou o comércio, a sociedade e o governo. Mas deve ser feito espiritualmente operante nesses campos. Fará facilmente o trabalho desejado quando seu lado mental for estudado e quando for entendido e aplicado do ponto de vista espiritual. Há necessidade de reforma na economia mais do que em qualquer outro departamento da vida cotidiana. O dinheiro foi manipulado pela ganância até que a própria ganância está doente e pede secretamente uma panaceia. Mas não olha para a religião de Jesus Cristo para a cura. Na verdade, esse é o último lugar em que ele solicitaria ajuda, porque muitos dos defensores da doutrina de Jesus Cristo são eles próprios dependentes econômicos e não têm solução para o problema econômico não entendendo o poder de sua própria religião. No entanto, nenhum remédio permanente será encontrado para os males econômicos do mundo fora da aplicação prática das leis nas quais a doutrina de Jesus Cristo se baseia. A correção da solução de qualquer problema é assegurada pela correta relação de seus elementos. Toda verdadeira reforma começa com o indivíduo. Jesus começou ali. Ele não clamou por uma legislação para controlar os homens ou suas ações. Ele chamou seus 12 apóstolos e por meio deles instituiu individualmente aquela reforma que tem como base um apelo à inteligência, honestidade e bondade inatas em cada homem. Ele lhes disse: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda a criação. À medida que as pessoas aprendem mais definitivamente sobre o efeito dinâmico do pensamento e como as ideias passam de mente em mente, elas veem cada vez mais a sabedoria do ensinamento de Cristo. Eles estão começando a entender que existe uma lei inabalável da ação da mente e que todo pensamento e toda fala são receptivos a ela. Assim, quando Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado, ele ensinou o poder dos pensamentos e das palavras para trazer resultados de acordo com as ideias deles. Seguindo o lado metafísico do ensino de Jesus, descobrimos que certos pensamentos mantidos nas mentes das pessoas estão causando miséria, doenças e morte generalizadas. Também descobrimos que esses pensamentos podem ser dissolvidos ou transformados e todo o homem pode ser renovado por meio de sua vontade consciente. Paulo compreendeu bem este processo. Ele disse: sede transformados pela renovação da vossa mente. Entre os pensamentos destrutivos a que os homens se entregam e exercem estão aquelas formas de egoísmo que conhecemos como avareza, cobiça, obtenção de dinheiro, desejo de ganho financeiro e de possuir as coisas do mundo. Esses pensamentos ameaçam seriamente perturbar a civilização do mundo e a estabilidade de toda a raça. O único pensamento de ganhar dinheiro é permitir que homens e mulheres gerem seu medo em suas almas até que se apague toda a luz do amor e até da vida. O remédio para a miséria causada por pensamentos destrutivos não está longe de ser procurado. Está no pensamento construtivo ao longo das linhas que Jesus estabeleceu. De fato, o remédio para todos os males de que a carne é herdeira está em conformidade com a lei divina que Jesus revelou aos seus verdadeiros seguidores. Diz-se desses verdadeiros seguidores, Atos 4, 32, que eles eram de um só coração e alma. Muitos cristãos verdadeiros observaram esta lei justa e procuraram conformar-se a ela na vida da comunidade. Tais esforços nem sempre foram bem-sucedidos, pois não houve o necessário reconhecimento do fator mental e da disciplina das ideias.
Enquanto a ideia de cobiça estiver alojada na mente humana como seu fator gerador dominante, não pode haver vida comunitária bem-sucedida. Essa ideia deve ser eliminada primeiro do plano mental. O próximo passo, a prática externa, será então seguro e bem-sucedido. Por toda parte os verdadeiros metafísicos estão se preparando para serem membros da grande colônia que Jesus vai estabelecer, trabalhando para eliminar de suas mentes todas as ideias egoístas, juntamente com todas as outras vibrações discordantes que produzem desarmonia entre membros de um mesmo grupo. Um passo nessa direção é a introdução gradual do plano de oferta voluntária, para substituir o padrão comercial mundial de recompensa por serviços. Estamos nos esforçando para educar as pessoas sobre esta questão de dar e receber e deixar sua própria experiência provar a eles que existe uma lei divina de equilíbrio em questões financeiras que corresponde à lei de equilíbrio, e é o equilíbrio que mantém os sóis e os planetas no lugar. Para ter sucesso nesse grande esforço, devemos ter a cooperação amorosa de todos a quem ministramos. A lei é baseada no amor e na justiça, e se ajusta equitativamente e harmoniosamente todos os assuntos dos homens. Vai ainda mais longe, pois restaura a harmonia e o equilíbrio tanto na mente quanto no corpo, resultando em felicidade e saúde, além de prosperidade. Amor e justiça são poderes poderosos, e todas as coisas devem eventualmente cair sob sua influência, porque mesmo alguns homens e mulheres de motivação correta podem, pelo pensamento correto e consequente ação justa, introduzir essas ideias na consciência da raça e preparar o caminho para sua adoção universal. O movimento já começou e está avançando rapidamente. Cada estudante leitor é convidado a dar-lhe um impulso, resolvendo ser altruísta e justo sem compulsão. A consciência da raça é formada pelas correntes de pensamento e pelas crenças dominantes de todas as pessoas. Alguns homens e mulheres superam essas correntes de pensamento e se tornam pensadores independentes. A ideia dominante da raça de ganhar dinheiro como meta do sucesso está agora sendo substituída pela ideia de utilidade e boas obras. Esta ideia deve ser levada a cabo por indivíduos que resolveram pensar e agir à maneira de Jesus Cristo. Para ser um desses indivíduos e contribuir para a mudança na consciência da raça, primeiro dedique-se em espírito ao ministério de Jesus e resolva levar adiante a grande obra que ele o comissionou a fazer. Isso não significa que você deva pregar como Paulo ou necessariamente realizar qualquer trabalho extenso no exterior. No silêncio de sua câmara interior, você pode realizar uma poderosa obra de poder negando diariamente as crenças na avareza e cobiça e afirmando o domínio universal do amor e da justiça divinos. Você pode fazer da ideia de equidade e justiça exata entre os homens o tema central de todo o seu dizer e fazer. Quando você vir exemplos de ganância e avareza, ou quando pensamentos sobre isso procurarem um lugar em sua mente, lembre-se das palavras do Mestre: o que é isso para você? Siga-me. Nunca, nem por um momento, permita-se acalentar qualquer esquema para obter o melhor de seus companheiros em qualquer comércio ou barganha. Agarre-se firmemente à lei da equidade e da justiça que está trabalhando em você e através de você, sabendo com certeza que você está suprido com tudo o que é necessário para cumprir todas as suas necessidades. Dê valor total para tudo o que você recebe. Exija o mesmo para tudo o que você dá, mas não tente impor essa exigência por métodos humanos. Há uma maneira melhor. Pense em si mesmo como o espírito trabalhando com forças espirituais poderosas e saiba que as exigências do espírito devem e serão atendidas. Não planeje acumular para o futuro, deixe o futuro cuidar de si mesmo. Alimentar quaisquer medos ou dúvidas sobre esse ponto esgota sua força e esgota seu poder espiritual. Apegue-se firmemente ao pensamento da onipresença do suprimento universal, seu equilíbrio perfeito e sua ação rápida em preencher cada vácuo aparente ou lugar de falta. Se você tem o hábito de acumular ou praticar uma economia rigorosa, mude suas correntes de pensamento para a generosidade. Pratique dar, mesmo que seja de forma pequena. Dê com espírito de amor e dê quando não puder ver nenhuma possibilidade de retorno. Coloque real substância em seu presente, dando a substância do coração com o símbolo de dinheiro ou o que quer que seja. Através do poder de sua palavra você pode abençoar e multiplicar espiritualmente tudo o que você dá. Veja-se como mordomo de Deus distribuindo seus suprimentos inesgotáveis. Desta forma, você está colocando em ação forças mentais e espirituais que eventualmente trazem grandes resultados à visibilidade. Seja feliz em sua doação.
Deus ama um doador alegre porque sua mente e coração estão abertos ao fluxo da pura substância do ser que equilibra todas as coisas. Não dê com nenhuma ideia de que está fazendo caridade. A ideia de caridade infesta a consciência da raça há milhares de anos e é responsável pelo grande exército de dependentes humanos. Faça tudo o que puder para anular esse erro mental. Não existe caridade como popularmente entendida. Tudo pertence a Deus e todos os seus filhos têm igual direito a isso. O fato de ter um excedente e dar parte dele a outro não faz de um benfeitor e o outro um dependente. Aquele com o excedente é simplesmente um mordomo de Deus e está meramente cumprindo o trabalho de sua mordomia. Quando se pede sabedoria divina e compreensão sobre doar, torna-se uma alegria tanto para o doador quanto para o destinatário. Os seguidores de Jesus que estão fazendo sua obra de ensino e cura devem, como ele, receber ofertas voluntárias para seu ministério ao povo. A maioria daqueles que se candidatam a professores e curandeiros reconhece esta lei de dar e receber, mas há um grande número que não a entende. Primeiro, há aqueles que estão presos à ideia de avareza, e, em segundo lugar, há aqueles que ainda estão presos à ideia de caridade. Ambas. As classes precisam de educação e tratamento para libertá-los da limitação mental e da doença mental. Os avarentos sofrem mais no corpo e são os mais difíceis de curar, por causa do preconceito mental que os leva a conseguir tudo o mais barato possível, inclusive o reino dos céus. Eles devem ser educados pacientemente para serem justos porque é certo, e aprenderem a deixar ir o espírito aquisitivo e substituí-lo pelo espírito de generosidade. Eles farão isso prontamente como um exercício mental, mas não estão tão dispostos a abandonar o símbolo do dinheiro. No entanto, tratamentos contínuos no silêncio, complementados com instruções orais e escritas, acabarão por prevalecer e curá-los. Há muitos exemplos que poderiam ser dados para provar o funcionamento da lei. A ideia cobiçosa tem um grande poder sobre o corpo. De pouco adiantaria tratar a manifestação externa antes de remover primeiro a causa interna da mente. A salvação de tais pessoas é aprender a dar generosa e livremente, não por compulsão ou por recompensa, mas por amor à doação. Alguns metafísicos pensam em curar seus pacientes do domínio dos pensamentos avarentos, cobrando-lhes um bom preço redondo por seus tratamentos. Da mesma forma, o médico que mais cobra tem a certeza de curar seus pacientes, e qualquer serviço pelo qual seja cobrado um preço exorbitante é o melhor. Certamente esta seria uma ideia tola. A cura metafísica tornou-se tão popular que centenas entraram nela como um negócio e estão fazendo dela uma indústria fundada na velha ideia comercial, tão fria e calculista, tão dura e inflexível quanto a ideia nas fileiras do dinheiro. Certamente existe um caminho mais excelente, um mais em harmonia com a lei divina, um caminho que permite que o coração, assim como a cabeça e as mãos, sejam usados na graça de dar e receber. Aqueles que estão usando o método de oferta voluntária encontram algumas críticas e oposição daqueles que defendem o método comercial e dizem que cobrar uma quantia certa é o caminho legítimo. Eles acusam a Unity de promover a caridade e a pobreza e manter vivo o espírito de conseguir algo à toa que é manifestado por tantas pessoas. Nossa resposta é que estamos seguindo o único caminho que poderia efetivamente erradicar esses estados errôneos de consciência e levar as pessoas a uma compreensão da lei espiritual da prosperidade por meio do amor. Cada um deve dar como recebe, de fato, é somente dando que ele pode receber. Até que o coração seja acelerado no centro e a mente esteja aberta para a verdade, não há cura permanente. Todo mundo pode fazer um retorno justo por tudo o que recebe. Nosso objetivo é mostrar aos pobres sem dinheiro que eles podem dar algo em troca do bem que lhes foi feito. Pode ser para passar a palavra verdadeira a algum outro necessitado, ou simplesmente para levantar a voz em agradecimento e louvor onde antes eles eram mudos. Reconhecemos a necessidade de alguma ação da mente aprisionada. Deve ser feito para deixar ir a algum lugar antes que possa receber a luz e o poder do Espírito. Nosso trabalho é levar homens e mulheres ao lugar de domínio verdadeiro e duradouro, onde são superiores tanto à riqueza quanto à pobreza. Podemos fazer isso mostrando-lhes que são seres espirituais, que vivem em um mundo espiritual aqui e agora, e que através da apreensão da verdade de seu ser e de sua relação com Deus, este domínio deve ser realizado.
O fato central e mais vital que eles devem perceber é que uma ideia tem o poder de construir estruturas de pensamento, que por sua vez se materializam no ambiente e nos assuntos externos e determinam cada detalhe de sua existência. Todo homem é um rei governando seus próprios súditos. Esses assuntos são as ideias existentes em sua mente, os sujeitos de seu pensamento. As ideias de cada homem são tão variadas e mostram tanto os traços de caráter quanto os habitantes de qualquer império. Mas todos eles podem ser trazidos à sujeição e obrigados a obedecer através do poder do Eu Sou, que é o governante do reino. Em seu domínio mental pode haver colônias de ideias estranhas, os filisteus, cananeus e outras tribos estrangeiras, que os filhos de Israel encontraram em sua terra prometida quando tentaram tomar posse dela. A história dos filhos de Israel e como eles ganharam a posse daquela terra é uma representação simbólica da experiência de todos que buscam recuperar sua própria consciência em nome do Senhor. O significado em hebraico do nome cananeu é comerciante, ou seja, um conjunto de ideias que tem a ver com a fase comercial da vida. Estude os filhos de Israel, ideias espirituais, em suas experiências com esses cananeus e você obterá muitas dicas valiosas sobre como dominar e lidar com suas próprias ideias para ganhar dinheiro. Você pode permitir que a avareza se desenvolva em seu domínio mental até que o próprio sangue em seu corpo comece a secar e seus nervos sejam abalados e paralisados pelo medo da pobreza futura. Se assim for, é hora dessas ideias serem expulsas e um novo conjunto de ideias estabelecido em seu domínio para se tornar ativo na construção de um novo estado de consciência. Comece imediatamente a abandonar seus pensamentos de ganho que o consomem. Pense na generosidade e comece a ser generoso por si mesmo. É mais abençoado dar do que receber, provará ser a lei, pois você será abençoado por um novo influxo de ideias de vida, saúde e prosperidade quando começar a dar. Em vez de ser ganancioso e avarento, talvez você tenha ido para o outro extremo e cultivado ideias de pequenas coisas financeiramente. Você pode ter fomentado a pobreza por ter ideias de centavos em vez de dólares ou de centenas em vez de milhares. Você pode estar pensando que não pode dar porque sua renda é pequena ou sua oferta é limitada. Seu remédio é cultivar ideias de abundância. Reivindique Deus como seu recurso inesgotável, que todas as coisas são suas. Mas, para colocarem movimento a energia acumulada de seu pensamento, você também deve começar a dar. Você pode dar apenas alguns centavos no início, mas Deus em nome no espírito de seu Deus opulento. Envie-os com todo o amor do seu coração e diga-lhes enquanto eles vão, o amor divino através de mim abençoa e multiplica você. Sua consciência é como uma corrente de água. Se o córrego for represado de alguma forma, a água se instala em todos os lugares baixos e fica estagnada. A maneira mais rápida de purificar e recuperar os lugares baixos e pantanosos, em sua consciência é deixar entrar a inundação de cima, abrindo a represa. Muitas pessoas tentam demonstrar Deus como seu suprimento repetindo afirmações de abundância agora presentes, mas falham em negar e, assim, abandonar a velha condição e a velha crença na falta, começando a dar o mais generosamente possível. Não é a quantia que você dá medido pelos padrões do mundo, é a boa vontade que você envia com o presente, que pode ser medido apenas por padrões espirituais. Deus ama quem dá com alegria. A palavra grega aqui traduzida alegre é hilarion, que significa realmente hilário, alegre. O presente pode ser medido em dólares e centavos, mas Deus não olha para esses padrões, Ele olha e ama o doador alegre. Lemos em Deuteronômio 28 2.47, 48, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e com alegria de coração, por causa da abundância de todas as coisas, portanto, servirás aos teus inimigos, sede, e nudez, e carente de todas as coisas. Isso mostra que há uma relação definida entre a alegria de nossa doação e nossa prosperidade, quer façamos um presente grande ou pequeno, façamos com grande alegria e até mesmo com hilaridade, lembrando que Deus ama um doador, hilário. Guardai, pois, as palavras desta aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Bênçãos que podem ser colocadas em nossos presentes. O amor divino, através de mim, abençoa e multiplica esta oferenda. O Pai dá abundantemente, eu recebo com gratidão, e dou novamente generosamente. Esta é a generosidade de Deus, e eu a envio com sabedoria e alegria. O amor divino abundantemente supre e aumenta esta oferta.
Eu dou livremente e sem medo, cumprindo a lei de dar e receber. Lição 11. Armazenando tesouros. Depois que a multidão foi alimentada pelo aumento dos pães e peixes, Jesus ordenou que eles recolhessem os pedaços para que nada se perdesse. E todos comeram e se fartaram, e do que sobrou dos pedaços, recolheram 12 cestos cheios. Qualquer forma de desperdício é uma violação da lei divina da conservação. Em todos os lugares da natureza há evidências de substâncias energéticas armazenadas, prontas para uso quando necessário. Essa força de reserva não é material, mas espiritual. Ele está pronto para ser chamado à expressão para atender a qualquer necessidade. Mas quando não é colocado em uso ou posto em expressão, há uma manifestação de desarmonia ou falta no corpo do homem ou em seu suprimento externo. É em sua concepção errônea dessa força espiritual que o homem comete o erro de cair no hábito de acumular em vez de conservar. Ele tenta juntar as coisas no exterior em um esforço vão para evitar uma escassez imaginária no futuro e se considera rico pela quantidade de seus bens materiais. As pessoas espiritualmente despertas estão descobrindo que todas as riquezas são espirituais e estão ao alcance de todos como ideias divinas. Eles estudam a lei da conservação no que se refere ao espiritual e procuram construir uma grande consciência de reserva de substância, vida, força e poder, em vez de acumular tesouros materiais que a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões arrombam e roubar. Homens e mulheres espalham suas energias aos quatro ventos no esforço de satisfazer os desejos da carne, e então se perguntam por que não demonstram prosperidade. Se eles apenas percebessem a verdade de que essa mesma força de pensamento pode ser conservada e controlada para se expressar em canais construtivos, eles logo seriam prósperos. O espírito deve ter substância para trabalhar e deve haver substância nas ideias de sua mente. Se sua substância está indo aqui, ali e em todos os lugares, sendo gasta em pensamentos desenfreados, como pode acumular até o ponto de demonstração? Tal desperdício de substância é uma violação da lei da conservação, uma lei que todos deveriam conhecer. Quando você supera seu desejo de dissipação, não apenas os atos manifestos, mas o desejo interior, então você começará a acumular substância que deve se manifestar como prosperidade de acordo com a lei. Um dos princípios fundamentais no estudo do cristianismo é que o grande objetivo de Deus é fazer um homem perfeito. O homem é o ápice da criação, feito à imagem e semelhança de Deus, e dotado de plena autoridade e domínio sobre seus pensamentos elementares. Às vezes pensamos que devemos ter sucesso em algum negócio ou ocupação antes de nos tornarmos ricos ou famosos. Esta é uma falta da marca da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é demonstrar a ideia divina de um homem perfeito. O verdadeiro objetivo da vida não é ganhar dinheiro ou ficar famoso, mas a construção do caráter, o desenvolvimento das potencialidades que existem em cada um de nós. Uma parte do plano divino é provisão substancial do Criador para todas as necessidades mentais e físicas de sua criação. Não estamos estudando a prosperidade para ficar rico, mas para trazer à tona aquelas características que são fundamentais para a prosperidade. Devemos aprender a desenvolver a faculdade que trará prosperidade e o caráter que não é estragado pela prosperidade. A fé é a faculdade da mente que lida com a ideia de substância universal. A fé é a substância das coisas que se esperam. Tudo em Deus é ideal, sem forma ou formato, mas com todas as possibilidades. Ele é onipresente em nossa mente e em nosso corpo. É em nosso corpo que trazemos Deus à manifestação visível. A fé é a faculdade que faz isso. Ela se apodera da ideia de substância e a torna visível. A luta pela riqueza parece ser o único objeto de existência para certas mentes. Escritores dos tempos bíblicos pregavam incessantemente contra os males do dinheiro. No entanto, Deus sempre prometia riquezas e honra a todos os que guardassem seus mandamentos. O ouro e a prata que Deus prometeu eram espirituais e não materiais. Deus é mente, e a mente só pode dar ideias. Essas ideias podem ser traduzidas em termos de ouro ou de qualquer outra coisa que desejemos, de acordo com nosso pensamento. Os únicos tesouros que valem a pena salvar são aqueles que guardamos nos céus da mente.